A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, é muito bom te ver por aqui. Hoje nós vamos dar sequência à disciplina sobre educação cristã. Hoje nós vamos aprender sobre educação da criança hebraica. E a gente também irá aprender um pouco sobre o dever de educar. Mas antes de tudo, vamos orar, agradecer a Deus, para Ele nos dar sabedoria e conhecimento em nome de Jesus. Vamos lá? Pai, aqui nós estamos, Senhor, para aprender mais de Ti. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, derramando a Tua sabedoria, Senhor, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai, do Teu jeito, da Tua maneira, Senhor Jesus, e nos derrama todo o conhecimento do alto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua apostila, vamos lá. Teologia, volume 1. Você que ainda não tem a sua apostila, fique também conosco para você aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E você que deseja se aprofundar e ter a sua apostila, entre em contato conosco na Escola Ensino Teológico Face a Face. A equipe entrará em contato com você e vai falar para você preencher todos os cadastros, enfim, entre em contato conosco. Eu creio que você vai ser muito edificado através da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, abra sua apostila comigo. Educação da criança hebraica. Tudo que está aqui na lousa eu já resumi, ok? Para você aprender, está tudo aí na sua apostila. Tudo bem? Vamos lá então? Bom, deixa eu pegar aqui minha caneta. Educação cristã, a educação da criança hebraica. Entre os hebreus, os filhos eram considerados dádivas de Deus. Isso, Salmo 127, no seu verso 3 até o seu verso 5. Vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Vai dizer que os filhos são presentes, dádivas são presentes de Deus. Então, no Antigo Testamento, lá atrás, também nos dias de hoje, os filhos são dádivas, os filhos são presentes. E antigamente, lá no tempo dos patriarcas, quando eles recebiam um presente de Deus, que é os filhos, a família se alegrava. Porém, vai dizer aqui, por isso a esterilidade era julgada com uma falta de favor de Deus. Olha que interessante. Quando a esterilidade ela atingia uma mulher naquele tempo, a família, primeiramente a família ficava triste e eles entendiam que Deus não estava feliz com aquela mulher. Muitos acusavam que estava em pecado. Isso era muito, muito triste naquela família, naqueles tempos. Então, era uma falta do favor de Deus sobre a família. Por quê? Porque eles tinham que dar continuidade na linhagem. Eles tinham que preservar a herança, a linhagem da família, especialmente a do sexo masculino. Então tudo isso para eles era muito importante, o presente de Deus, a continuidade na família, através do sexo masculino. Por quê? Olha que interessante. Os pais, eles eram obrigados a educar os filhos desde bem cedo, lhes ensinando uma profissão que lhe garantisse a subsistência. Os pais, eles eram obrigados a ensinar os seus filhos a se manter na terra. Eles eram obrigados a ensinar uma profissão aos filhos para que eles pudessem manter a família, para que eles pudessem manter a sua vida. Então eles eram obrigados. Isso está no livro de Deuteronômio, do seu capítulo 21, do seu verso 15 até o 17. O que acontece aí?
nesse contexto, vai dizer que o marido tinha duas mulheres e uma teve filhos e a outra também. Porém, naquele tempo, esta família, a mulher do primeiro filho deste marido, a Bíblia vai dizer que ele não gostava muito dela. Porém, o primeiro filho, a herança era dele. Então, obrigatoriamente, esse filho, ele tinha que receber a herança, mesmo que ele não gostasse da esposa, porque naquele tempo a poligamia existia, tinham várias mulheres, os homens tinham várias mulheres, porém, a Bíblia vai dizer que Deus ele nunca quis isso. Até porque, quando Deus fez Adão e Eva, ele disse que, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A sua mulher, no texto não está dizendo assim, as suas mulheres, não, mas a sua mulher. Mas nós sabemos que os homens, nós somos falhos, nós somos pecadores. Porém, naquele tempo existia a poligamia. Então, homens tinham várias mulheres, até também por questão política, para eles poderem se associar a algumas terras, terem liberdade para usufruir de outras terras. Então, existia todo um contexto político por trás disso. Amém? Então, o homem, ele era obrigado a ensinar, o pai, ele era obrigado a ensinar o filho uma profissão que lhe garantisse a sua sobrevivência. Nos tempos de Jesus, com a idade de 5 anos, a criança deveria aprender uma síntese substancial da lei mosaica. Com 5 anos, a criança ela já aprendia sobre a lei no qual Deus deu a Moisés. Isso mesmo, com 5 anos de idade, a criança ela já aprendia, o pai já ensinava sobre tudo aquilo que Deus deu a Moisés, a lei mosaica. Aos 6 anos, a criança deveria frequentar uma espécie de jardim de infância. Aos 6 anos, isso é muito interessante. Por quê? Olha o que está dizendo aí na sua apostila. Sendo normalmente acompanhada por um pedagogo, um escravo, a criança de 6 anos, que lhe carregava a passa com os utensílios escolares. O escravo carregava ali os seus utensílios escolares e levava até uma espécie de jardim de infância. Sentada no chão, a criança de pernas cruzadas, sobre um tapete ou uma esteira, a criança aprendia as primeiras letras, gravando os caracteres com estilete de ferro sobre uma tabuinha coberta de uma camada de cera. Olha que interessante, isso com 6 anos de idade, a criança hebreia. Vamos lá. Aos 12 anos, começa a segunda e menos serena fase da juventude. Com essa idade, os jovens eram iniciados a leitorar. Tinha que aprender todos os dias aos pés do rabi, do mestre, dezenas de preceitos divinos e outras tantas transgressões. Então, com 12 anos de idade, a criança ela já aprendia todos os dias ao pé do mestre em Israel. Aprendia sobre os preceitos divinos, sobre as transgressões. Olha que interessante, com 12 anos. E vamos lá. Segundo os dispositivos da lei mosaica, devia todo rabi, todo mestre, aprender um trabalho mecânico, um trabalho braçal, a fim de, em caso de necessidade. Então, a criança, além dela estudar, além dela aprender as leis mosaicas, a lei mosaica, ela também tinha que aprender um trabalho mecânico em caso de necessidade. E os pais, ele ensinava isso para os filhos. Isso é muito interessante. Por quê? Olha o que acontece aqui também, para você ter mais entendimento sobre isso. Segundo os dispositivos,
como a gente disse, o rabi, ele tinha que aprender a lei mosaica, aprender os preceitos, aprender as transgressões, aprender a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu nessa terra. Quando Deus deu a lei a Moisés, ele também tinha que ter um trabalho mecânico, ele tinha que aprender o trabalho braçal em caso de necessidade. E Paulo, ele era um exemplo disso, na função de fazer tendas. Paulo, ele era um especialista em fazer tendas. Paulo, ele era um rabi. Paulo, ele era um mestre em Israel. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, um grande sábio, um grande professor. E ele também aprendeu a fazer tendas. Por quê? Como eu disse, no caso de necessidade, o pai tinha que ensinar isso aos filhos. Interessante, Jesus aprendeu do pai. O que Jesus aprendeu do pai? O pai José, a profissão de carpinteiro. Grave isso, anote isso, para você entender o profundo daquilo que as crianças hebraicas, os pais ensinavam, aquilo que Deus determinou. Isso é muito importante. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha o que diz. Aos 12 anos, todos os jovens israelitas eram obrigados a empreender a peregrinação ritual a Jerusalém. Aos 12 anos de idade, a criança ela tinha que ir até Jerusalém. Isso por causa, na ocasião da Páscoa, nós temos um exemplo, quando Jesus, em Lucas, do seu capítulo 2, do seu verso 46, onde Jesus ele é esquecido pelos pais durante 3 dias, e ele está ensinando lá em Jerusalém sobre as coisas do Pai. Continuando aqui, aos 15 anos de idade, era a época em que os pais interessados e com certo recurso também, recurso financeiro, destinavam os filhos a ser doutores da lei. E para tal, era necessário frequentar a célebre escola do templo. Isso está em Atos, capítulo 22, do seu verso 3. E também 23, do seu verso 16. E qual eram essas escolas teológicas naquele tempo? A escola Hillel e a escola Shammai. 2 escolas importantíssimas naquele tempo, onde o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande mestre, que era essa escola Hillel, grande escola. Está vendo como é importante a disciplina sobre a educação cristã? Deus ele sempre quis, o plano fundamental de Deus sempre quis com que o seu povo fosse instruído, educado, ensinando seus filhos, os pais ensinando seus filhos, e o nosso Deus nos ensinando. Então a educação cristã é fundamental para todos nós. E não acaba por aí. Eu vou sair, você tira um print para você anotar no seu caderno, já que eu volto para a gente aprender o outro conteúdo sobre o dever de educar. Vamos lá? Tira um print aqui, que eu já volto. Bom, dando continuidade na nossa aula, agora nós vamos falar sobre o dever de educar. Pega a sua apostila aí, vamos lá. Olha o que diz. Desde os tempos antigos, a educação teve lugar importante no meio e no seio da sociedade. A educação dos filhos pelos pais foi uma das determinações de Deus na lei de Moisés. Então a educação, desde o tempo antigo, ela sempre foi uma determinação de Deus
na lei de Moisés. E aonde a gente encontra isso? Em Deuteronômio capítulo 4, do seu verso 5, Deuteronômio do seu capítulo 4, do seu verso 10, Deuteronômio do seu capítulo 6, seu versos 6 e 7, e Deuteronômio também, capítulo 6, dando continuação aqui do 6 e 7, que é o verso 8. Então pega a sua Bíblia aí comigo, vamos ler para você entender como Deus ele sempre quis que a educação, a instrução tivesse no meio do seu povo. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 4, do seu verso 5 em diante. Diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Aqui é Moisés instruindo o povo sobre tudo aquilo que Deus disse a ele. Então ele está dizendo assim, ó, eis que vos tenho ensinado, eis que vos tenho instruído estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. E ainda continua, vamos lá, no seu capítulo 4, do seu verso 10. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e ensinará a seus filhos. Então o Senhor está dizendo assim a todo o povo, através de Moisés, olha, não esqueças desde o dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, lá em Horebe, lá no Monte Sinai. Não esqueça dos sinais, não esqueças das maravilhas que eu fiz. E outra, ensina os teus filhos, instrui os teus filhos. Vamos lá, não acabou ainda não. Abra sua Bíblia aí comigo, ainda em Deuteronômio, do seu capítulo 6 agora. Nós lemos capítulo 4, seu verso 5, capítulo 4, seu verso 10, agora Deuteronômio, do seu capítulo 6, do seu verso 6, 7 e 8. Olha o que diz lá ainda. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Está vendo? Como que o Senhor, Ele sempre quis que a instrução estivesse no meio do seu povo. Deus sempre instruiu, Deus sempre educou o seu povo. E Ele sempre disse, olha, do mesmo jeito em que vocês me viram, através de sinais e maravilhas, a falar com o seu líder aí, Moisés, ensino vocês também aos teus filhos tudo aquilo que vocês têm aprendido comigo, com o seu Deus. Ensina aos teus filhos. E tudo isso que o Senhor usou Moisés como um instrumento para falar sobre os estatutos, falar sobre os juízos, falar sobre os preceitos, falar sobre os mandamentos. Ele vai dizer assim em Deuteronômio, capítulo 11, do seu verso 21. É o resultado desta instrução. Tudo que está aqui, o Senhor disse assim, olha, tudo que está aí, eu estou dizendo para vocês sobre a instrução, sobre a educação, e o resultado desta instrução é a seguinte: para que se multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanecer
na terra. Então esse é o resultado. O Senhor estava dizendo assim: enquanto vocês forem instruídos, enquanto vocês instruir os seus filhos os seus dias na terra em que passais a possuir, na terra de Canaã, a qual eu prometi aos vossos pais. Ele estava dizendo assim: esses dias irão se multiplicar, os teus dias irão se multiplicar, mas se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês andarem nos meus preceitos, se vocês andarem nos meus juízos. E vamos lá. Olha o que ainda a apostila. Agora pega a apostila de você. Olha ainda o que o Senhor ainda nos ensina através da educação cristã. Depois de Deuteronômio capítulo 11, seu verso 21, aí na apostila de você, olha que interessante. A educação secundária depende muito da educação primária. A vida adulta é o reflexo de uma vida criança. A educação não é socorro de última hora. Ela é uma espécie de adubo que prepara a terra para flores e frutos. Por isso Deus ordenou que os pais ensinassem os filhos a andar nos caminhos retos, porque depois de grandes não se desviarão. Isso está em Provérbios, capítulo 22, do seu verso 6. Quando o Senhor diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, pois quando ele for grande, quando ele crescer, ele não se desviará. E olha que interessante, uma pergunta foi feita a Napoleão Bonaparte. Olha que pergunta que foi feita para ele: quando começa a educação da criança? Aí ele respondeu: a educação do educando começa com os educadores. O princípio da tarefa do educando, do professor, começa com a educação do educador. Ninguém pode dar o que não tem. Quem não foi instruído não pode instruir. E a melhor maneira de ensinar é viver o que ensina. Quem vive o que ensina, ensina com autoridade. Porque ensina o que vive. E olha as palavras de Jesus. Porque ele as ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui é Mateus, no seu capítulo 7, do seu verso 29, Mateus descrevendo, o Evangelho de Mateus descrevendo aquilo que a multidão estava dizendo acerca de Jesus, quando Jesus ensinava. Ele ensinava com autoridade. Bom, o nosso dever é ensinar, o nosso dever é instruir. E dentro da educação cristã ainda tem muito mais que iremos aprender. Então, a partir de hoje, a partir de agora, você que viu este vídeo, entenda que o princípio de tudo sempre foi o Senhor ensinando, instruindo os teus filhos. Então, instrua, eduque, porque nós sabemos que isso é um dever do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Nos veremos no próximo vídeo. Tira um print, escreva no caderno tudo aqui que está escrito, você que ainda não tem a apostila, para você seguir adiante com mais ainda conteúdos da disciplina Educação Cristã. Que Deus abençoe sua vida.